apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor, Tu és soberano sobre o céu e sobre a terra, Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. De fato e de verdade, Tu és poderoso para fazer além daquilo que Te pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Oro em nome de Jesus Cristo ressuscitado, para que a Tua palavra que vai ser pregada, ensinada e ministrada nesse momento, que ela não volte para o Senhor vazia. Revela a Tua palavra para a Tua glória. Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Quem pode falar amém com palmas ao Senhor? Maravilha! Graça e paz, igreja em graça em Santo André, quem recebe? Levante sua mão direita. Graça, paz, sabedoria, entendimento, revelação, saúde, seja com a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor, nosso Deus. Graça e paz a vocês que me assistem agora pelo Facebook, pelo YouTube, pelos grupos, vários grupos de WhatsApp, através do nosso site graçaeapostolado.com. Se você quiser me mandar um e-mail, pastormarcosgomes@bol.com.br. Muitas pessoas, uns mandam por e-mail, outros pelo WhatsApp, outros pelo YouTube, outros pelo Facebook. Facebook, Apóstolo Marcos Gomes, ou então Ministério Graça e Apostolado no Facebook. Ou então também através do nosso site www.graçaeapostolado.com. Nós estamos aí no mundo, né? Então o mundo hoje está moderno. No tempo de Paulo não tinha WhatsApp, no tempo de Jesus não tinha Facebook. Então é assim também que nós pregamos o Evangelho. A Bíblia diz, a palavra diz, ide pregar o Evangelho. Então nós pregamos tanto pessoalmente como pela internet. Usamos todos os meios que Deus tem dado sabedoria ao homem para anunciar a graça e o apostolado. Amém? Levante sua mão direita aí. E eu declaro nesta noite que a palavra lhe será revelada e que você receberá pelo Espírito Santo o entendimento espiritual para a glória de Deus. Você sairá daqui edificado para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Bíblia na sua mão, pega a Bíblia aí, por favor. O assunto de hoje é um assunto inédito, tá? Nós cremos na Bíblia e não abrimos mão disso. Alguém dirá, mas eu sou católico, mas eu tenho a Bíblia católica. Eu sou evangélico, eu tenho a Bíblia evangélica. Então nós cremos na Bíblia, no que está escrito na Bíblia. O assunto de hoje, tese, estava louco fazer essa pregação, tese teológica versus o que está escrito. Esse é o assunto de hoje. Essa mensagem vai se espalhar para todo o Brasil e eu oro para que chegue aonde esteja um filho de Deus em outro país. Eu tenho ovelhas que me assistem na Argentina, na Angola, no Portugal, Espanha, Estados Unidos, África e por aí vai. Então eu oro para que essa palavra alcance o escolhido de Deus, o predestinado, para que ele viva conforme diz a palavra, para a glória de Deus. O assunto de hoje, tese, T-E-S-E, não é com Z, hein, é com S. Tese teológica versus o que está escrito. O que é uma tese teológica? Tem várias teses, né? Tese é uma teoria, tese nuclear, tese química. Então uma tese é uma teoria. A pessoa descobre algo, ou pensa algo, ou acha que é algo. Isso é uma tese. Quando se acha, é tese, né? Quando não é provado. Tese é algo que não é provado e comprovado. Então, tese teológica. O que é teológica? Tel, vem Deus, né? Tel, do grego Deus, logia, estudo. Então, teológica vem de teologia. Deus, logia, estudo. Teologia, o estudo de Deus ou o estudo sobre Deus.
Isso significa teologia, o estudo sobre Deus ou sobre as coisas de Deus. Tese é uma teoria, tese teológica versus o que está escrito. Abençoados, uma coisa é uma teoria de um pastor, de uma igreja, de um ministério. Deixa eu me acertar aqui. Uma coisa é uma teoria de um pastor, de uma igreja, de um ministério, de um povo, de uma cidade, de um estado, de um país, sei lá de quem que é a teoria. E essa teoria pode ser N teoria. É teoria nuclear, teoria na lua, teoria do mar, teoria do ar, teoria teológica, teoria religiosa, teoria espiritual e por aí vai. Teoria medicinal. O Dr. Lair Ribeiro tem várias teorias. Ele combate a medicina tradicional, né? Então ele prova por A mais B que refrigerante dá câncer, frituras e outras coisas mais. Então eu gosto muito do Dr. Lair Ribeiro porque ele é um homem muito sábio, muito inteligente. E pela sua tese, pela sua teoria, ele tem comprovado ao longo dos anos que refrigerante e muitas mais outras coisas, que não é meu assunto hoje, faz mal ao ser humano e traz câncer. Então estou só querendo te mostrar o que é uma tese, tá? Então, independente se é do pastor, se é do ministério, se é da igreja, uma tese nunca é a verdade absoluta. Diga comigo, uma tese é uma tese. Diga, uma tese não é a verdade absoluta. Ô pastor, mas qual que é a verdade absoluta então? Diga o que está escrito. Abre um parênteses. Lembrando que eu estou falando com quem crê na Bíblia. Se aqui ninguém cresce na Bíblia, eu não ia trazer esse assunto, porque eu vou falar da Bíblia. Se todo mundo, não, nós não cremos na Bíblia. Fala da revista Veja, fala do gibi da Mônica do Cebolinha, fala do jornal Estadão. Não, mas nós cremos na Bíblia. Quem crê na Bíblia? Na palavra de Deus. Então, o nosso fundamento é esse, tá? Uma tese teológica é uma teoria humana, e pode ser N teoria, religiosa e medicinal, humana, carnal e por aí vai. Abra sua Bíblia em João capítulo 7, por favor. João capítulo 7. O assunto de hoje, importantíssimo esse assunto. Eu quero ir devagarzinho para que você entenda e compreenda. Pastores vão me assistir agora, bispos, apóstolos, profetas, evangelistas, homens de Deus, mulheres de Deus, vão me assistir nesse momento. E também, não é meu objetivo, mas também, através dessa ministração, vamos saber qual que é a nossa posição doutrinária. Já começa que nós cremos na Bíblia, tá? Se alguém falar, mas vocês creem no quê? Na Bíblia. Mas como assim? No que está escrito. Mas em qual parte da Bíblia? Na Bíblia como um todo. E nós entendemos que na Bíblia tem a lei que foi dada aos judeus e a graça que chegou aos gentios. Então, quando dizemos que cremos na Bíblia, começamos a entendê-la. Isso aqui foi para os judeus, isso aqui é para os gentios. A lei foi, a graça é. Está me entendendo? Cremos na Bíblia, é o ponto principal. A árvore central é, cremos na Bíblia. Em tudo, em tudo. Mas aqui na lei está dizendo que naquele tempo, nós cremos que naquele tempo era assim. Nós acreditamos nisso. Cremos, está escrito que era. Na graça diz que não é mais. Antes era, agora é assim. Então, traduzindo, nós cremos na Bíblia. Amém? Diga comigo, João capítulo 7. Coloque o seu dedo no verso 38. Tudo vai partir do que Jesus disse. Como nós cremos na Bíblia, não podemos alterá-la. Nem nós, nem ninguém, tá? Então, a batalha, entre aspas, que existe, é sobre o que está escrito e como que uma pessoa vê. O que está escrito? Está escrito X. E como que a pessoa vê? Ele está vendo que é Y. Mas o que está escrito? X. Então nós cremos que é X. Em outras palavras, uma tese teológica é uma interpretação pessoal. E eu quero que vocês entendam, principalmente os que estão me assistindo, que aqui no Ministério Graça e Apostolado nós não temos uma interpretação pessoal. Nós não defendemos uma interpretação. Nós cremos na Bíblia.
Por isso, se estiver escrito, eu creio. Eu quero que você entenda isso aí, porque esse assunto aí é melindroso, tá? Nós somos até perseguidos por crermos como está escrito. E não crer em tese. Me aguardem que ao longo da... Estou começando agora. Ao longo da ministração, Deus vai deixar bem claro o que o Espírito Santo quer falar. Coloque o seu dedo no verso 38, João 7,38. Está aqui. João 7,38. Não foi Moisés, não foi Davi, não foi Paulo. Foi Jesus. Que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi Jesus o quê? Que disse, em João 7,38. Quem crê em mim, quem acreditar em mim. Quando Jesus diz em mim, você sabe que Jesus é o próprio Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um, João 10. Então, quando ele diz quem crê em mim, ele está dizendo quem crê em Deus. Ou quem crê na minha palavra. Está aqui, ó. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Então aqui tem ele está falando sobre dois assuntos. Uma coisa é crer nele, crer em Deus. Outra coisa é crer no que Deus diz, ou seja, no que está escrito. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Ou seja, quem crê em mim quem? Deus, Jesus, uma pessoa. E quem crê no que eu falei, no que está escrito. Quem está entendendo? São dois assuntos diferentes. Sem sair da Bíblia. Sem vir com interpretações. Na letra, ele está falando sobre duas coisas. Quem crê em mim. Mim quem? Jesus. Ele está falando? Então quem crer nele. Quem é Jesus? Deus, o Senhor. Então quem crê em Deus. Quem crê no Senhor. Como diz a Escritura, como está escrito. Ou seja, sem mudar, sem alterar. Sem o que você acha, mas como está escrito. Foi isso que me levou a converter. Porque eu sou filho de pastor e eu cria que precisava se batizar em águas para ser salvo. Foi assim que eu fui ensinado. Mas lendo o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele deixou claro em Romanos 6,3 que nós já fomos, verbo no passado, fomos batizados em Cristo. Então eu fui ensinado que quem não fosse batizado não seria salvo. Mas apóstolo, mas não está escrito isso? Está em Marcos 16,16. Mas não é assim? Esse é o evangelho da circuncisão, que era aos judeus. Jesus e seus discípulos. Não é esse evangelho que nós seguimos. Nós seguimos o evangelho da incircuncisão, que Deus revelou ao apóstolo Paulo para que ele fosse aos gentios, os não judeus, que somos nós. Então o evangelho da circuncisão dizia, quem não se batizar não será salvo. O evangelho da incircuncisão diz, você já foi batizado em Cristo e pela graça você é salvo. Por favor. Duas coisas diferentes. Olha para mim. Alguém dirá, mas isso não é uma interpretação sua? Mas isso não é uma interpretação do Ministério Graça Apostolado? Não é vocês que interpretam assim? Não, não é. Tanto não é que eu vou ler o que eu citei. Deixa o João 7 aberto. Abre em Romanos 6. Eu citei Romanos 6 e Efésios 2. Então eu vou ler a letra. Para que ninguém fale que é minha interpretação. Está me entendendo? Porque na verdade um homem de Deus não pode ter uma interpretação. Se ele vai ter uma interpretação, então para que a Bíblia? E a Bíblia é a nossa bússola. Está claro, abençoado? Romanos 6, verso 3. Paulo fez uma pergunta, me parece que ele está meio escandalizado. Porque em Romanos 6, 3, Paulo disse, ou não sabeis que todos, vou ler devagarzinho, para vocês conferirem o que está escrito na Bíblia. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. O que eu estou querendo te dizer? Eu não vim trazer uma tese teológica. Tese, uma teoria teológica sobre Deus. Eu não vim trazer uma teoria. Como pregador, como enviado de Deus, eu vim, e essa é a minha missão, pregar e te ensinar o que está escrito. Se alguém não entende, vai entender. Se alguém não concorda, vai concordar. Não pode mudar, é o que está escrito. É o João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Então vamos ver o que diz a Escritura.
para que ninguém diga que é minha interpretação, Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fomos, eu tenho 48 Bíblias em casa, todas diz fomos, verbo no passado. Ou não sabeis que todos quantos fomos o quê? Batizados em Cristo. Está aí. Você não entende? Não, mas está escrito que você foi batizado em Cristo. Você entende? Está escrito que você foi batizado em Cristo. Você não concorda? Está escrito que você foi batizado em Cristo. Você concorda? Está escrito que você foi batizado em Cristo. Isso não pode mudar. Quem está entendendo? Nenhuma tese, o assunto de hoje, tese, teorias teológica a respeito de Deus, ou da palavra de Deus, versus o que está escrito. Apóstolo, que vocês falam que o diabo foi aniquilado, que ele não existe mais. Não, não é vocês falam. Está escrito. Eu não concordo. Então abriu uma porta para um outro assunto. Mas não pode falar que não está escrito. E ninguém pode ser julgado ou condenado por crer no que está escrito. Como que alguém pode falar que eu estou errado se eu estou crendo no que está escrito? Quem está me entendendo onde eu quero chegar? Você está vendo já o conflito? Está percebendo? Tese teológica versus o que está escrito. Tese é o que a pessoa pensa. Tese é o que a pessoa acha. Tese, a pessoa estudou e chegou a uma conclusão. Isso é uma tese. Conclusão A, B, C, D, F, G, H. Isso é uma conclusão. E o que está escrito? Bom, está escrito em Romanos 6,3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos, não somos, nem seremos. Está escrito, fomos batizados na sua morte, ou seja, vocês não sabem disso, que nós fomos batizados na sua morte? Então eu respondo para Paulo, eu não sabia que eu fui batizado em Cristo na sua morte, agora eu sei. Quem está me entendendo? Alô, isso aqui é uma conversa, tem uma interrogação. Um dia na letra, até aí eu posso entrar. Uma coisa é a letra, o que está escrito. Outra coisa é uma tese teológica. Você quer ver uma tese? Abre em 1 Coríntios 1, por favor. Pode fechar o Romanos 6, se eu já li Romanos 6,3. 1 Coríntios 1 é o próximo livro. Depois de Romanos, 1 Coríntios 1. Olha o que é uma tese teológica. Está aqui, 1 Coríntios capítulo 1. Quem já achou, diga amém. Coloque o seu dedo no versículo 17. Eu vou ler o que está escrito na letra, na minha, na sua Bíblia, em todas as Bíblias e em todas as versões. Está escrito. Pastor, mas por que tem tantas versões? O que é uma versão da Bíblia? Versão corrigida, versão revista e corrigida, versão revista, corrigida e atualizada, versão linguagem de hoje, versão Bíblia ampliada. O que é uma versão? Uma versão, você vai ler um texto na versão A, está dizendo assim, e o moço naquele dia. Na versão B, e o mancebo naquele dia. Versão C, e o jovem naquele dia. O que muda é isso. Quem entendeu? É isso que é uma versão, tá? Mas todas vão dizer que você foi batizado em Cristo. Isso não pode mudar. Pode mudar jovem, mancebo, ou pessoa, homem. Isso pode mudar. Mas a essência não pode. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso não tem como mudar. O que pode mudar é, disse Jesus, ou disse ele, ou e ele lhes disse. Isso pode mudar. Mas o que ele disse não pode. Quem está entendendo? Olha, eu vou te mostrar o que diz a letra, ou seja, a Bíblia, e vou te falar o que é uma tese teológica. Você vai entender. E nisso, somente vai ampliar, você vai ver que existem muitas teses teológicas. O Espírito Santo está falando algo comigo, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Coríntios 1,17. Pois Cristo, Paulo falando, Coríntios 1,17. Pois Cristo enviou-me não para batizar. Está ou não está escrito?
Quem pode confirmar isso? 1 Coríntios 1,17. Paulo falando. Como que você sabe que é Paulo? 1 Coríntios 1, verso 1. Paulo, chamado apóstolo. Então toda carta tem remetente. Quem que é o remetente? É quem está escrevendo. Quem está escrevendo? Coríntios 1, verso 1, Paulo. O que ele era? Apóstolo. O que ele disse? Verso 17. Ele disse, Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Aí já é outro assunto. Então tem dois assuntos aqui. Tanto é que tem uma vírgula no meio. Primeiro assunto, Cristo enviou-me não para batizar. Isso é um assunto. Outro assunto, mas para evangelizar. Terceiro assunto, não com sabedoria de palavras. Quarto assunto, para que a cruz de Cristo não nos faça vã. Então, num assunto, num texto, tem 4 assuntos diferentes. Que não pode mudar. O assunto que eu quero agora é o primeiro. Cristo enviou-me não para batizar. Pergunta, está ou não está escrito? Hã? Então diga, essa é a palavra de Deus. Digam, Paulo disse que Cristo não o enviou para batizar. Só levante a mão quem tem certeza que está escrito isso. Está ou não está escrito? Então o assunto de hoje, tese teológica versus o que está escrito. Está escrito? E cadê a tese teológica? Eu já encontrei sobre esse versículo. Tem pastores, tem igrejas e tem ministérios, eu já ouvi, que dizem assim, Paulo disse que ele não foi enviado para batizar, mas Timóteo batizava. Isso é uma tese teológica, irmão. A Bíblia não diz isso. Paulo, é verdade que ele disse que ele não foi enviado para batizar. Quem batizava era Timóteo, quem batizava era Tito, quem batizava era Filemão. Isso é uma tese. Então, faço uma pergunta sobre essa tese. Em cima do que, pastor, igreja ou ministério, você pode dizer que Timóteo, Tito ou Filemão batizavam? Em cima do quê? Não, porque Paulo andava com Filemão, aí daí. Não, porque Paulo andava com Tito e Timóteo, sim, é verdade. Mas aonde está escrito que Timóteo, Tito ou Filemão batizava? Não está escrito. Então eu não posso crer nessa tese teológica. Tese é o quê? Uma teoria. A pessoa estuda, chega numa conclusão. Conclusão humana. Não está escrito isso. Daí vem a minha pergunta. E se estiver escrito? Por outro lado, se não está escrito? Se tiver escrito? E se não tiver escrito? Eu não creio. Está claro ou não está claro? Simples assim. Foi aí que o Espírito Santo me pegou, que eu tive que me converter. Eu estava falando aqui, eu sou filho de pastor, fui ensinado que para ser salvo tinha que batizar. Fui ensinado isso. Ou seja, até Marcos 16, que era o evangelho da circuncisão para os judeus, discípulos. Depois que fui ver que eu era gentil, não era discípulo, não era judeu, sou gentil. Então Marcos 16 não foi para mim? Claro que não. Marcos 16, disse Jesus aos seus discípulos. Eu nunca fui discípulo de Jesus. Discípulo é quem andou com ele. Mateus, Marcos, João, Tiago, esses eram discípulos. Mas Jesus disse para batizar. Disse mesmo para os discípulos. Ele não disse isso para mim. E nem para você. Está claro ou não está claro? Uma coisa, presta atenção, esse assunto aqui é bem teológico. É bem seminarista. Uma coisa é uma tese teológica. Outra coisa é uma interpretação. O que é uma tese teológica? Uma teoria. Então, Paulo disse que ele não batizava, mas quem batizava era Timóteo. Isso é uma teoria. A Bíblia não diz isso. Estão me entendendo? E uma interpretação, é o que eu acabei de fazer. Marcos 16 era Jesus falando com seus discípulos, o evangelho da circuncisão. Romanos 6,3 já é Paulo que recebeu do Cristo ressuscitado e disse para falar para nós gentios que nós já fomos batizados em Cristo, na sua morte. Então, se Marcos 16 é o evangelho da circuncisão aos judeus, que disse, quem crer for batizado será salvo, em Efésios 2,8 é o evangelho da incircuncisão aos gentios, que diz, pela graça sois salvos. Então uma coisa é uma tese, outra coisa é uma interpretação. Tese é uma teoria, não é convicta.
não é certeza. E a interpretação? Se ela for bíblica, o que é uma interpretação bíblica? Marcos 16, Jesus, o evangelho da circuncisão. E Efésios 2, Paulo, aos gentios, pela graça sois salvos. Aí já não é tese, aí é interpretação. Marcos 16, evangelho da circuncisão. Efésios 2, evangelho da incircuncisão. Uma palavra para os judeus, outra palavra para os gentios. Isso é interpretação bíblica, eu provo. Marcos 16, é só ler. Efésios 2, é só ler. Interpretação, palavra para judeu, palavra para gentio. Isso é interpretação. E tese teológica, não tem como provar. É uma dedução, é uma conclusão. Não tem como provar? Não. Então se não está escrito, eu não creio. Só quem está entendendo. Ah, Senhor, o Senhor quer que eu mexa nesse assunto? O Senhor quer que eu mexa nesse assunto? O Senhor quer mesmo que eu mexa nesse assunto? Isso vai dar problema, hein? Enquanto eu não vou mexer nesse assunto agora, vou falar de outro, tá? Por favor, 1 Tessalonicenses 4. Vamos mostrar o que está escrito versus tese teológica. 1 Tessalonicenses 4. É, irmão, quando Deus manda falar algo, isso não é fácil, hein? O senhor quer mesmo que eu mexa nesse assunto aí? Os caras vão ficar loucos, hein, se eu mexer nesse assunto. Consegue me entender, irmão? O negócio é grave, irmão. Deixa eu entrar em outro assunto enquanto eu não mexo nesse. 1 Tessalonicenses 4. Quem já achou? 1 Tessalonicenses 4. O assunto de hoje, diga comigo, tese teológica versus o que está escrito. Uma tese não tem como provar. É uma dedução. É uma conclusão. A mais B mais C mais D. Por exemplo, o antigo ministério Crescendo em Graça, pegaram vários textos e fizeram uma salada de textos e chegaram à conclusão que José Luiz que era Jesus. Aí começaram a chamar ele de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso é uma tese teológica, irmão. É uma tese. E a tese foi aumentando tanto essa tese, que chegaram à conclusão que ele era imortal. Só que morreu em 2013. Então a tese deles estava o quê? Errada. Erradíssima. Erradérrima. Eu combati essa tese por muito tempo. O homem falava que era Jesus, né? E que era Jesus Cristo. As pessoas começaram a chamar ele de Deus, chamaram de Senhor, chamaram de Rei dos Reis, faziam músicas para ele, louvando a ele como se fosse Deus. Chegaram a essa tese. Pega um texto aqui, pega um texto ali, pega um texto aqui, pega um texto ali e chega numa conclusão, na mente deles. Eu combati muito isso aí. Ah, então ele é Jesus. Jesus já voltou. Crescendo em Graça tinha um panfletinho, lá no Rio de Janeiro distribuíram muito, com a foto de Jesus. Colocaram um homem barbudo assim e escreveram, eu tenho isso aí na minha bolsa, está na minha bolsa, não dá tempo de pegar agora, não vai ter que, vou perder uns 5 minutos para procurar, eu tenho na minha bolsa. Pegaram um retratinho e colocaram a foto de Jesus, igual Jesus católica, que tem barba e tal, né? Jesus voltou! Como Jesus voltou? Jesus voltou, olha aqui, vai pregar amanhã lá em Miami. Eu olhava aquilo, eu lia a Bíblia, olhava para aquilo, Jesus voltou? Mas Jesus, quando a Bíblia diz que quando ele voltar ele não vai pregar, ele está pregando? Ele é Jesus? A Bíblia diz que ele não vai pregar. A Bíblia diz que ele não vai nem pisar no chão. Ele está andando de limusine, de Rolls Royce, hotel 5 estrelas. Esse aí que é Jesus? É, ele é Jesus, imortal. Aí fui ler Paulo falando para Timóteo, 1 Timóteo 6, Jesus é imortal.
habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu, nem pode ver. E todo mundo falando que ele que era Jesus. Levanto minhas mãos diante de Deus. Eu não caí nessa. Muitos caíram, eu não. Por quê? Porque eu creio no que está escrito. Ele é Jesus? Você é Jesus então, né? Deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre Jesus. Primeiro, se ele fosse Jesus, ele teria que ter os buracos nas mãos dos cravos. E ele não tinha. Se ele fosse Jesus, ele teria que ter os furos dos cravos nos pés. E ele não tinha. Se ele fosse Jesus, ele tinha que ter o buraco da lança, que o guarda enfiou a lança nele. Porque Jesus, em João 20, mostrou para Tomé. Olha aqui, Tomé, põe a mão aqui, para você ver o que o guarda fez comigo. Olha aqui minhas mãos. Jesus da Bíblia mostrou para Tomé. Dá um sinal quem está entendendo. Eu não caio em qualquer conversa não, abençoado. Efésios 4, eu não sou menino inconstante, levado por qualquer vento de doutrina. Eu sou crente, na Bíblia, na palavra. Ninguém me enrola com conversa, com teologia, com teoria, com modismo. Eu conheci muitos que saíram até dessa igreja, deram com os burros na água, se lascaram. Teve um irmão dessa igreja que foi na minha casa e falou: pastor, eu estou enfeitiçado, eu estou enfeitiçado. Eu falei: tá mesmo, tá mesmo. Você está deixando de crer no Jesus da Bíblia para crer num Jesus carnal mortal, comedor de arroz e feijão? Ele é imortal, ele vai morrer. Não, ele é imortal porque ele é Deus, ele é Jesus. 2013 ele morreu. Cadê eles que falavam que ele era Jesus? Tese teológica versus o que está escrito. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14, fala sobre a vinda do Senhor. Veja na sua Bíblia, se eu estou aumentando, se eu estou mudando, se eu estou tirando. Nesta igreja, como pastor e apóstolo desse ministério, minha obrigação é te ensinar o que está escrito. Quem recebe essa palavra? Eu não tenho outra missão. Posso tocar bateria, posso cantar, posso fazer um monte de coisa. A minha missão é uma só: te ensinar o que está escrito. Sabe o que está escrito? Sobre a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, verso 14. Cremos, Paulo falando, que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Tornará, verbo no futuro. Verso 15. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Aí Paulo começa a explicar como vai ser a vinda do Senhor. Por isso que ninguém me enganou. O homem apareceu aí, todo mundo falou que ele era Jesus. Eu não caí nessa não, irmão. Tenho o maior orgulho de falar isso. Sabe por quê? Se ele é Jesus, tem que estar em linha com o que está escrito. Está claro ou não está claro? Coloca o dedo no verso 15. 1 Tessalonicenses 4,15. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, porque Paulo estava vivo, ele disse: nós, os que ficarmos vivos para a vinda, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu. Isso não aconteceu ainda? O homem veio de Miami de avião, ele desceu do céu como? De avião? Jesus não vai vir do céu de avião, vai vir nas nuvens. É o que está escrito aqui, ó. Verso 16. O mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Olhem para mim. O homem apareceu dizendo que era Jesus. Todo mundo começou a falar: Jesus voltou. Ele é Jesus, Jesus voltou, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus voltou. E eu li a Bíblia aqui e o Espírito Santo falava, ó, Paulo disse que os que morreram em Cristo vão ressurgir primeiro. O Espírito Santo disse: Marcos, pensa. Vou pensar, Senhor. Meu pai morreu em 1988, não ressurgiu ainda. Meu avô morreu em 1981, não ressurgiu ainda. Meu primo morreu em 1977, não ressurgiu ainda. Fulano morreu, Ciclano morreu, nenhum deles ressurgiu. E está dizendo que quando Jesus na vinda, os mortos ressurgirão. E isso não tinha acontecido. Já era o primeiro sinal provando que o homem não era Jesus, coisa nenhuma. 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Depois
nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Olhem para mim. Primeiro, na vinda de Jesus, os mortos vão ressuscitar. Segundo, os que estiverem vivos vão ser arrebatados juntamente com os que ressuscitaram e vão se encontrar com Jesus nos ares. Não em Miami, não em São Paulo, não na Bahia, não no Japão, não no Pernambuco. É só você ler a Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Os vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. O que não tinha acontecido ainda. Como é que eu ia crer que o homem era Jesus? Só levante a mão quem está me entendendo, não estou falando. Minha fé não está baseada em homens. Minha fé não está baseada no que um pastor fala. Minha fé não está baseada no que um ministério fala, no que uma igreja fala, no que o Papa fala, no que o mundo fala. Minha fé está baseada no que está escrito. Alguém lembra João 7,38? Disse Jesus, quem crê em mim, como está escrito. Minha fé está baseada no que está escrito. Por isso que eu não caio numa dessas. Olhem para mim. Primeira tese teológica. Primeira. Tem gente que fala que Jesus já veio. Já ouviu isso por aí? Tem gente que fala que ele já veio, que ele já voltou. Outra tese teológica. Chegaram a falar que José Luiz de Jesus Miranda era Jesus. Isso era outra tese, que já caiu por terra. Existem teses. Jesus já voltou. Voltou? O que nós estamos fazendo aqui? Se a Bíblia diz que na vinda de Jesus os mortos vão ressurgir e os que estiverem vivos serão e isso não aconteceu ainda. Como é que eu posso acreditar? Como é que eu posso crer? Eu que leio a Bíblia. Agora, quem não lê vai ser enganado mesmo, irmão. Para quem tem a Bíblia igual desodorante, que só usa debaixo do braço, mas não lê, não conhece, Deus fala pela boca de Oséias, o meu povo sofre, perece, é destruído porque não tem conhecimento. Jesus voltou. É mesmo? O que a igreja está fazendo aqui na terra? Se está escrito claramente que os mortos vão ressurgir e os vivos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Verso 17. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Estamos aqui ainda? Como é que ele voltou? Dá um sinal quem está entendendo. Ninguém vai me enrolar, irmão, ninguém me engana. Não é soberba, não é orgulho não. É conhecimento, eu conheço a Bíblia. Eu conheço a palavra de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Está claro ou não está claro? Gálatas 3. Tese teológica versus o que está escrito. Vou falar, o senhor segura aí. Fazer o quê? Gálatas 3. Diga comigo. Tese teológica versus o que está escrito. Ô, irmão, se você não vai crer no que está escrito e vai crer numa teoria, no que falam por aí, então por que você está lendo a Bíblia? Mas como que eu me escandalizei quando apareceu José Luiz de Jesus Miranda? Viu? Escandalizei muito. Tinha um irmão aqui da igreja que ele era evangelista comigo. Nós saímos para evangelizar. Íamos nas casas, pregávamos nas casas, levava um violão, tocava junto, pregava graça, cantava louvor. Aí o irmão caiu numa dessa. Aí José Luiz morreu. Agora nem lá nem cá. O irmão caiu, não quer saber mais de nada. E ele era meu companheiro. Nós pregávamos juntos. Foi lá em casa falar que estava enfeitiçado. E Deus falava comigo assim... Você está vendo? Ó como que ele está, como que você está. Eu firmado na palavra. Ele fascinado porque estava vendo um homem. E o homem falava palavras e ele estava acreditando no que o homem falava. Bíblia? Que Bíblia? O homem está falando que é Jesus, então ele é Jesus. Tem pessoas batendo palmas, aplaudindo e tal, então é. Todo mundo está falando que é. Gálatas 3. Quem já achou? Infelizmente, o problema de teses teológicas também vem de uma falsa
interpretação. Quem tem caneta, escreva o que eu vou falar agora pela fé. Digam comigo assim: eu não posso falar com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Diga: eu não posso falar com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Fala para o seu irmão, ó, melhor é ficar com o que está escrito. Porque aí não tem como errar. Como é que eu vou errar? Eu estou no que está escrito. Amém? Estou no que está escrito. Estou errado? Mas eu estou crendo no que está escrito. Eu estou sendo enganado? Eu estou crendo no que está escrito. Eu estou no que está escrito. Gálatas 3. Quem já achou? Esse texto aqui, por causa deste texto e falsas interpretações, tem trazido teses teológicas para algumas igrejas em graça. Para esta não, mas para algumas tem trazido. E como eu não sou pastor dessas algumas, então isso é um problema do pastor lá e do apóstolo lá. Quem cuida desta igreja aqui abaixo de Jesus sou eu, como pastor e apóstolo. Deixando bem claro, abaixo de Jesus. Não tenho problema em falar isso. Ele é o cabeça da igreja. Mas como ele me colocou como pastor e apóstolo desta igreja, deste ministério, desse rebanho, então eu sou o responsável pelo que é pregado aqui e ensinado aqui. O que é pregado lá e ensinado lá, ainda que seja uma igreja em graça, não tem nada a ver com isso. Se houver deslizes doutrinários ou teses teológicas, não é um problema meu, eu estou dormindo em paz. Eu darei contas diante de Deus, Hebreus 13:17, por tais ovelhas que foram entregues ao meu pastoreio. Consegue entender isso? Pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Vós sois. Ah, mas tem uma igreja lá. Não, eles não são o selo do meu apostolado. Lá tem outro apóstolo. Lá tem outro pastor. Ah, mas ele disse. Não, o que ele disse não tem nada a ver com isso, irmão. Está claro ou não está claro? Ah, mas ele diz lá o que ele quiser falar. Ele é pastor lá, ele é apóstolo lá. Eu não sigo o que ele diz lá, eu sigo o que diz a Bíblia. Consegue me entender onde eu quero chegar? Abençoados, vocês têm que ser adultos, hein? Coríntios 14:20. Não sejais crianças no entendimento. Você tem que ser adulto. É, mas o pastor lá está dizendo, não interessa o que ele está dizendo, interessa o que Deus está dizendo. O que Deus disse na sua palavra. O pastor pode estar errado, o apóstolo pode estar errado, o profeta pode estar errado. A Bíblia não tem como estar errada. Está claro ou não está claro? Estou enrolando aqui, mas vou ter que ler o Gálatas 3, não vai ter jeito não. Gálatas 3, porque aqui não vai ser só ler, né? Ler é fácil, ler eu consigo ler. Ele quer que eu fale outras coisas do que está acontecendo. Ler é fácil, ler. Ler eu vou ler, olha lá. Gálatas 3, verso 10. E seja o que Deus quiser. Gálatas 3:10. Paulo disse: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Forte essa palavra, né? Não é forte? É forte ou não é forte? Fortíssima, né? Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Pois está escrito, aí Paulo cita Jeremias: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Está escrito ou não está escrito? Tá. Mudei alguma coisa? Não. Está escrito ou não está? Então é preciso você saber o que são obras da lei. Você precisa saber o que são obras da lei. Não é todo mundo que está debaixo de maldição. Paulo está dizendo todos, no plural. Todos quem? Os que são das obras da lei. Estão debaixo de maldição. Só que o problema é que tem entrado aí, na mente de alguns pastores, até em graça, teses teológicas, teorias teológicas. Ah, Senhor, pelo amor de Deus, me livra dessa.
O que são obras da lei? Obras são atitudes que levam a pessoa a se justificar por aquilo que ele faz. Isso é uma obra. Então, eu fiz isso, então agora eu estou justificado pelo que eu fiz. Isso é uma obra da lei. Uma atitude da lei. Agora, o que seriam essas obras da lei? Ou quais seriam essas obras da lei? Resumindo, tudo o que leva o crente a se justificar por aquilo que ele faz, por aquilo que ele fez. Por exemplo, alguém aqui já ouviu falar, seja sincero, que eu vou ser sincero com vocês, como seu pastor. Alguém aqui já ouviu falar que quem dá o dízimo está debaixo de maldição? Levanta a mão quem já ouviu falar isso aí. E onde é que Paulo falou isso? Paulo é o nosso apóstolo. Onde é que ele falou isso aí? Que quem dá o dízimo a Deus está debaixo de maldição. Quando é que o apóstolo Paulo falou isso? Que lugar das 14 cartas? Há igrejas, há pastores, há pregadores que são contra o dízimo. Pastor, você concorda com eles? Concordar é uma coisa, respeitar é outra. Eu não concordo. Biblicamente. Tenho meus fundamentos bíblicos e minhas convicções espirituais. Não concordo. E o que você faz? Use respeito. É lá na igreja dele? Então eu não mexo nesse assunto, porque na igreja ele que é o pastor, se ele está certo ou errado, ele vai dar conta com Deus. Eu não posso entrar nessa área. É igual eu ir na sua casa e achar ruim aonde está a sua geladeira. Eu não tenho esse direito. Ah, mas você tem que tirar daqui. Não, a casa é sua, você põe a geladeira onde você quiser. Se você quiser colocar debaixo da cama, você coloca. E eu não posso falar nada. Assim também eu não posso falar na igreja de um pastor, ou de um apóstolo, seja de quem for. Estão me entendendo? É minha obrigação respeitar. Mas é meu direito não concordar. Tá? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse nos fala o que são obras da lei. São atitudes que levam o homem a se justificar diante de Deus. Ninguém dizima para se justificar diante de Deus. Se dizima por um ato de fé e amor. Ninguém se... Eu dizimei, agora eu sou salvo. O dízimo não salva ninguém, abençoado. Você não é salvo se você dizimou ou se você não dizimou. Você é salvo pela graça de Deus. O dízimo é uma atitude de fé. Você crê? Pastor, eu creio. Então dizima a Deus. Não é a mim, não é a igreja, é a Deus. Isso é você e Deus. Ninguém tem seu nome, não tem plaquinha escrito seu nome, mês de janeiro, fevereiro, março. Isso é você e Deus, irmão. Você crê? Vive pela sua fé. Não, pastor. Então você não vive pela sua fé. Isso é você e Deus. Agora, segundo a Bíblia que eu conheço, e eu tenho 40 e poucas Bíblias, haverá resultado de vida em quem dizima a Deus e em quem não dizima a Deus. Vai perder a salvação? Claro que não, irmão. A salvação é eterna. Isso não se mexe. Mas Deus disse, no tocante aos dízimos, porque o contexto é Malaquias 3. No 10, ele disse, trazei os dízimos. No 18 ele disse, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí é com você. Eu não tenho nada a ver com isso. Você não é obrigado a nada. Olha como que eu sou claro. Eu não sou um Bispo Macedo. Eu não sou um Valdemiro Santiago. Você não é obrigado a nada. Não te imputo nada. Você tem uma Bíblia igual a minha. Você tem o Espírito Santo igual eu. Mas eu não posso te falar que quem dizima a Deus está debaixo de maldição. Por quê? Porque dízimo não é obra da lei. Tanto é verdade que dízimo era antes da lei. Abraão já dizimou antes da lei. A lei veio com Moisés. Abraão dizimou em Gênesis. Moisés não tinha nem nascido. Então não adianta usar a lei para querer dizer que o dízimo é da lei. Porque o dízimo é antes da lei.
Quando Abraão, Isaac, Jacó e José dizimaram, nem lei não existia, porque a lei veio em Êxodo 20. Quando Moisés nasceu em Êxodo 4. Aí veio a lei em Êxodo 20. Mas o dízimo estava lá em Gênesis 14. Não tem nada a ver com a lei. Não quero entrar em questões discutíveis. Não quero entrar. Estou louco para entrar, mas eu não quero entrar em questões, avareza, munheca de samambaia. Aí adora mesmo esse assunto, né? É isso aí mesmo. Então, o cara adora, claro, ele é um avarento. Ele não é um semeador do reino de Deus, ele é um avarento. Então, em graça, não trabalha com proporção na sua mesa, abençoado. Não trabalha com porcentagem na sua mesa, na sua mente. Um homem me falou assim, apóstolo, em graça não dizima a Deus. Eu falei, onde é que está escrito isso aí? Onde é que Paulo falou isso aí? Aí ele não sabia explicar, um pastor. Aí eu falei para ele assim, ô pastor, o senhor é contra o dízimo, né? Sim, eu sou contra o dízimo. Falei assim, quanto que é o dízimo de R$1.000? Ele falou, R$100. Mas o senhor é contra? Sou contra. Não, eu sou contra. Então o dízimo de 1.000 é 100? É. Não pode dar o dízimo? Não. Mas se a pessoa der R$160 de oferta? Não, aí pode. Falei, então o seu problema, pastor, é na sua mente. O senhor está cheio de fortalezas. O senhor está tendo brigas na sua mente sobre nomenclaturas. R$100 de dízimo na sua mente é errado. R$100 de oferta na sua mente está certo. Então não fala que é dízimo e nem fala que é oferta. Semeia R$100 no reino de Deus. Então ficou claro que o problema não é doutrinário e nem espiritual divino. É na mente das pessoas que ficam usando nomenclatura. X, Y, Z. Não, porque isso é tese teológica, irmão. O Espírito Santo está mandando falar algo. Eu quero que você levante a mão, só a mão direita, e olhe nos meus olhos. Levanta a mão direita. Olhe para mim nos meus olhos aqui. Olhem todos que estiverem aqui. Levanta a mão direita e olhe nos meus olhos. Eu desafio qualquer um de vocês que estão aqui, dá o seu dízimo a Deus. Não é para mim, nem para a igreja, nem no ministério. Dá para Deus. E eu desafio todos vocês. Se Deus não multiplicar sua sementeira, se não acontecer nada em sua vida, eu fecho essa igreja e esse ministério. E deixo de ser pastor. Fecho a igreja, fecho o ministério e deixo de ser pastor. Se você entregar o seu dízimo a Deus, 1, 2, 3, 4, e não acontecer nada, se você não prosperar, se Deus não fizer milagre em sua vida, eu fecho essa igreja, eu fecho esse ministério e deixo de ser pastor. Está lançado o desafio. Não é um moleque que está falando isso, hein? Não é uma criança, não. Aqui é um homem de 50 anos, um homem de Deus que tem provado milagres e experiências bíblicas em sua vida. Não estou falando de uma teoria, não estou falando de que um pastor disse, estou falando do que está escrito e do que acontece em minha vida. E eu tenho pessoas aqui, nessa igreja e nesse ministério, que prosperaram, se enriqueceram dizimando a Deus. Eu tenho aqui pessoas que não tinham nada, começou a dizimar o Senhor, começou a multiplicar. As ovelhas começaram a multiplicar. Naturalmente começa a multiplicar. Igualzinho foi com Jacó. Mas isso aí é uma questão de fé. Ou você crê, ou você não crê. E eu não vou discutir com você por isso. Levítico 27. Todos os dízimos são do Senhor. Bíblia. Os avarentos, e eu tenho coragem de falar que isso é avareza. Os avarentos falam assim: mas o dízimo em Deuteronômio era alimentos, mandioca, batata, melancia. Tá bom. Então você pega mandioca, batata e melancia e vai lá pagar o aluguel da sua igreja, vai lá na Eletropaulo pagar a luz com batata, vai na Semasa pagar a água com melancia, com mandioca. Vai lá.
não foi um pastor, não foi um apóstolo, não foi um profeta. Deus estabeleceu, instituiu a lei do dízimo aos que crê. Você crê? Pastor, eu creio. Então faz por fé. Não, pastor, eu não creio. Então você não faz. Simples assim. Você não é obrigado a nada. Nada é imputado a você. Nada. Em graça não. Não fique debaixo de condenação. Você crê? Então faz por fé, por amor. Como Abraão fez. Simples assim. Só que interessante, hein? Eu tenho 40 e poucas Bíblias. De Gênesis, primeira palavra, no princípio criou Deus. Até Apocalipse, a última palavra, amém. De Gênesis até Apocalipse, a única vez, uma só vez, de Gênesis a Apocalipse, Deus disse uma frase: faça prova de mim. Está achando que eu sou um mentiroso? Então provai-me nisso. Se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Provai-me nisso. Está achando que eu estou mentindo? Está achando que eu sou mentiroso? Então me prova nisso aí. A única vez que Deus se colocou à prova. Tipo assim, está duvidando de mim? Aliás, eu estou com a versão ampliada aqui. Cadê minha Bíblia, David? Cadê a versão ampliada? Me dá aqui minha Bíblia. Ué, estava aqui? Cadê minha Bíblia, a outra versão? Daqui. Eu estou com ela aqui. Eu vou ler. Abram suas Bíblias em Malaquias 3:10. Ô pastor, quer falar mal de mim? Pode falar, tá? Não estou nem aí por você, tá? Ô apóstolo, vai falar de mim? Pode falar. Me chamo Marcos Gomes e esse é o Ministério Graça e Apostolado, tá bom? Se você não sabe. Vai falar? Pode falar. Malaquias capítulo 3. Você não crê? Desliga a televisão, desliga o vídeo aí, vai assistir o Bispo Macedo. É simples, irmão, você não é obrigado a nada. Malaquias 3. Na versão ampliada eu vou ler. Não vou nem ler na nossa Bíblia. Malaquias 3. Quem já achou? Olhem essa versão, Bíblia Viva. Olha aqui, ó, Bíblia Viva, editora Mundo Cristão. Versão ampliada. Malaquias 3:10. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. Alô? Olha lá, olha. A sua vai estar um pouco diferente, porque a sua Bíblia é tradicional, normal. Eu estou lendo a Bíblia Viva, editora Mundo Cristão. Olha como que a versão é diferente. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para haver alimento suficiente em minha casa. Se vocês fizerem isso, abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. Verso 11. Malaquias 3:11. Experimentem. Deem-me uma oportunidade de provar que isto é verdade. Suas colheitas serão formidáveis, porque eu as protegerei dos bichos e das pragas. As uvas não murcharão antes de amadurecer, diz o Senhor do universo. Malaquias 3:11. Experimentem. Deem-me uma oportunidade de provar que isto é verdade. Está aqui, ó. Olhem para mim, por favor. Só tem adultos aqui nesse lugar. Irmão, te considero como irmão, te considero como um cristão, como um filho de Deus. Olhem para mim. Glória a Deus pela sua vida se você crê na Bíblia, na palavra de Deus. Mas se você não crê, eu não vou parar de crer. Sabe por quê? Romanos 3:4. Se alguns foram incrédulos, a incredulidade desses não pode aniquilar a fidelidade de Deus. Você não crê? Deus continua sendo Deus. Você acha que não é assim? Deus continua sendo Deus. Nada aniquila a fidelidade de Deus. Nada aniquila a fidelidade de Deus. Você crê? Glória a Deus pela sua vida. Você vai ter muitas experiências de prosperidade, milagres. Isso é promessa de Deus, não foi eu que prometi.
Você não crê? Eu vou continuar falando, graça e paz, irmão. Eu não vou te perseguir, não. E nem vou falar que está debaixo de maldição, porque você faz ou porque você não faz. Você vai ter diferenças de resultado de vida, pode ter certeza. Paulo falou um pouco melhor sobre isso aí. Ó, aquele que semeia pouco, pouco colherá. O que semeia com fartura colherá. Deus tem me privado de dar detalhezinhos, porque é uma questão de fé. É uma vida da fé. E vida da fé se resume em Marcos 9, 23, onde Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Pastor, apóstolo, bispo, anjo Gabriel, seja quem for, não me fale que quem dizima a Deus está debaixo de maldição, que você está falando besteira e falando heresia. Porque Paulo não falou isso. E ninguém na Bíblia falou isso. Essa frase não existe na Bíblia. Isso é uma tese teológica. Não é Bíblia. Não está escrito isso. Pastor, apóstolo, anjo Gabriel, seja quem for, não fale: quem dizima na graça está debaixo de maldição. Você está falando besteira. Está distorcendo tudo a Bíblia. Gálatas 3,10 não tem nada a ver com isso. Gálatas 3,10 fala das obras da lei. Dízimo não é obra da lei. O dízimo é de Deus. Tem nada a ver com a lei. Obra da lei é sacrifício para a pessoa se justificar diante de Deus. Vou matar um carneiro, derramar o sangue. Vou matar um coelho, uma ovelha para derramar o sangue, para tirar meu pecado. Isso é uma obra da lei. Como os espíritas fazem. Vou matar uma galinha preta, derramar o sangue, oferecer um sacrifício. Isso é obra da lei. Em graça não tem isso. Em graça, o justo vive por fé. E por fé, ele dizima a Deus. Ele não vê Deus, porque Deus é espírito. Mas por fé, ele entrega a Deus. Como Abraão entregou a Melquisedeque. Por fé, ele oferta a Deus. Assim como ele canta a Deus por fé, como ele ora a Deus por fé, como ele louva a Deus por fé. É tudo por fé. Tem nada a ver com obra da lei. Está claro ou não está claro? Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.